E orando ao Senhor, o Senhor me deu uma direção na sua palavra, através do profeta Abacuque. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Abacuque, um dos profetas menores. Não é menor porque ele fez menos que os outros, né? É menor no tamanho do livro. Amém, irmãos? Porque quando você aprende entre profetas maiores e menores, tem muita gente que acha que é o quanto ele realizou ou deixou de realizar. Mas é pelo tamanho do livro. Amém? Abacuque capítulo 3, versículo 1, quem achou, diga amém. A epígrafe do texto diz assim: a oração de Abacuque. Verso 1. Oração do profeta Abacuque, a moda de seguinte: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, mostra sobre o profeta Abacuque que ele foi chamado por Deus para clamar por um avivamento. Abacuque ele aparece mais no final da invasão babilônica, aonde Nabucodonosor, em 3 comitivas, acaba levando o povo para o cativo. Eu quero que você entenda que o povo de Deus não estava cumprindo os preceitos do Senhor. A Bíblia diz que Nabucodonosor ele cercou Israel ao ponto que ele não deixava a comida entrar para que as pessoas tivessem acesso. Tanto era a situação difícil, o momento de escassez, que chegava ao ponto que as crianças que morriam, as mães cozinhavam a carne da criança para poder comer. Olha o ponto que o povo chegou. E o profeta, ele é direcionado ao reino do sul para profetizar antes desse cativeiro babilônico. Pois o povo havia se prostituído nos cultos. Aí você olha para mim e fala: pastor, mas prostituir? A palavra prostituir, ela vem de porneia, que significa uma vida dúbia e sem fidelidade. A palavra prostituir, ela vai além de um ato sexual. É uma vida dúbia, uma vida sem fidelidade. Quando Deus criou o seu povo, Deus criou o seu povo para adorar a Ele. Você vai olhar para você mesmo aí e dizer: o Senhor me criou, diga aí para você, para que eu adore. É interessante que o povo, durante 490 anos, não respeitou o período do descanso da terra. Se pegarmos o tempo dentro desses 490 anos, vamos ver que durante 70 anos eles não respeitaram o descanso da terra. E foi o período que o Senhor fez com que eles ficassem no cativeiro. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não erra na conta. Entenda de novo: Deus não erra na conta. E nesse momento Ele está acertando as contas com Israel. Uma coisa que eu aprendo é que uma hora o boleto vai chegar na casa. Deus não erra na conta. E Judá, ele começa a passar por um período de alinhamento. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palavra viva lançada pelo profeta Abacuque é uma palavra que ela vem do trono linguístico no hebraico, que significa ahavar, que é o amor. Olha que interessante. A irmã Renata, quando estava iniciando o culto, ela leu os Salmos falando sobre o amor de Deus. E eu falei: Senhor, está encaixando aquilo que o Senhor está direcionando nessa noite. E é do amor que a gente precisa entender que sai o avivamento. Entenda isso. Uma igreja que ama, ela vive o avivamento. Porque o avivamento é a expressão do amor de Deus e não somente um movimento.
Tem um pregador chamado John Scott que diz que uma igreja avivada é uma igreja que ama. Uma igreja avivada não é aquela que fica marchando, que fica revelando o CPF, RG, aquela que fica só no movimento. Uma igreja avivada, uma igreja que vive o avivamento, é uma igreja que vive o amor de Deus. Então você vai olhar para o teu lado e falar para ele: viva o amor de Deus. Você precisa viver esse amor. É interessante que no livro de 1 Coríntios deixa muito claro isso, que se a gente não tiver amor, de nada adianta. Você pode falar línguas estranhas, você pode pular no pé só, você pode entregar profecia, pode fazer o que quiser, mas se não tiver o amor, de nada se resolve. Avivamento, irmão, é alguém que socorre o necessitado. Avivamento é aquele irmão que abraça o aflito. Avivamento é aquele que estende a mão para aquele que caiu. Uma igreja que vive o avivamento é uma igreja que estende a mão para aquele que está caído. É interessante que quando nós falamos de avivamento, os pentecostais, apóstolo, eles acham que o sinal do avivamento é o falar em línguas estranhas. Não é verdade? É verdade, profetiza? O sinal do avivamento é falar em línguas estranhas. Mas na verdade o sinal do avivamento é o amor de Deus no seu povo. E o seu povo amando o seu próximo. Esse é o sinal do avivamento, aleluia. Não podemos nos comportar como a igreja de Éfeso, como está lá em Apocalipse no capítulo 2. Tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor. Eu estou vendo que você é uma igreja boa, eu estou vendo que você é uma igreja que guarda, que retém o mal, mas uma coisa que eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Abacuque está dizendo: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. Quer viver o avivamento, irmão? Avivamento não precisa de campanha. Avivamento não precisa de pataquara. Avivamento precisa de uma igreja que ama. Uma igreja que vive uma vida no Calvário em Cristo. Está escrito: eis que eu estou à porta e bato. Quer viver avivamento? Jesus fala em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele, ele comigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Avivamento, ele não tem métodos. Avivamento não tem jeitinho. Avivamento é intimidade com Deus. Billy Graham, um dos maiores pregadores da época que nós conhecemos, ganhou mais de 3 milhões de almas, e ele escreve uma palavra dizendo: avivamento não é um barulho de tambor descendo na ladeira. Não, avivamento é subir ao Calvário, é conhecer mais de Cristo, é ser o alvo da graça e da misericórdia de Deus. Aleluia. A ideia de avivamento não é mudar a igreja, mas sim mudar a sociedade. Eu te pergunto, você está vivendo esse avivamento? Seja na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, seja na tua cidade, você está vivendo esse avivamento? É interessante que a palavra aviva, ela tem uma ela é longânima no aviva, no ar. Porque o avivamento não é para agora, é para toda a vida. Aleluia. E Abacuque continua dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Porém, para ter esse avivamento, a primeira coisa, e eu acho interessante que a Renata falou aqui também, a primeira coisa que Deus já falou no começo desse culto é a sala, é a antessala, antes de ter acesso ao médico. E eu estava olhando assim para a Renata falando, eu falei: meu Deus, parece que ela estava junto comigo à tarde, a gente ali orando, falando com o Senhor. E é interessante que Abacuque fala que para você ter esse avivamento, você precisa primeiro passar pela sala da oração. Porque todo mundo, você vê congressos por aí, todo mundo coloca o tema: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Mas esquece que para haver o avivamento, no versículo 1 que antecede, está escrito:
a oração do profeta Abacuque, o profeta estava o quê? Orando. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele: o profeta estava orando. Você precisa entender que nunca haverá avivamento se não passar pela antessala da oração. Abacuque está dizendo: Pai, eu quero o avivamento. Pai, eu quero ver a tua igreja avivada. Mas eu oro para que esse avivamento aconteça. Uma igreja que ora, uma igreja que busca o avivamento, ela vive o sobrenatural de Deus. Quem está nessa noite aqui disposto a viver esse avivamento, levanta a mão para o céu e dá um brado de glória a Deus, aleluia. Deus quer avivar a sua igreja. Para você andar e viver dos dons, você precisa receber desse avivamento que vem do Pai. Você precisa entender que Deus, ele se revela na oração. Dons espirituais se manifestam numa vida de intimidade com Deus. A oração, ela é a chave que abre porta. Em Atos capítulo 16, no verso 25 em diante, estava lá Paulo e Silas acorrentados, orando e adorando a Deus. Como esse culto, eu estou vendo gente aqui orando e adorando. Se tem alguém adorando aqui, orando, irmão, Deus envia anjo para poder abrir porta da prisão. Enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam adorando, enquanto eles estavam bendizendo o nome do Pai, o Senhor envia um anjo e abala os alicerces da prisão, aonde todos se encontram libertos. Isso é o poder da oração. Isso é o poder da oração. A oração, ela abre porta. Enquanto Pedro estava sendo preparado para morrer, a igreja estava em constante oração, e Deus envia o anjo até Pedro e liberta ele daquele cárcere e leva ele para o povo. O que Deus está dizendo, que a oração liberta, a oração muda a vida, a oração levanta aquele que está caído. Deus te trouxe neste culto de quinta-feira para dizer: volta a oração de novo, volta a oração à prática. Se tem adorador de Deus, levanta a mão para adorar. O Senhor quer intimidade contigo. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está falando aqui. Aleluia. É interessante que a Bíblia fala também do avivamento em Atos. No livro de Atos, no capítulo 1, se você puder acompanhar comigo, versículo de número 12, diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estava Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dela. Oh, glória! E todos perseveravam unânimes, versículo 14, eles estavam fazendo o que? Perseverando olha que interessante. Eu quero que você entenda uma coisa aqui nessa noite. Vamos para o capítulo 2 do mesmo livro de Atos. E ele continua dizendo, capítulo 2, versículo 1. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo. Nós estamos aqui reunidos no mesmo. Aleluia. Teve irmão que recebeu e entendeu. Teve irmã também. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. A casa foi cheia. Eu vou repetir de novo, a casa foi cheia. Essa casa está sendo cheia do poder de Deus. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios
do... Ficaram cheios do... E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Quem ficou cheio do Espírito Santo? Eram 120 pessoas ali. Quem ficou cheio do Espírito Santo? 3, 4? Quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo? O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: ninguém vai sair desse culto vazio. Ninguém vai sair desse culto vazio. Se prepara para ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor te traz essa noite para dizer: eu quero me revelar a ti. Eu quero me encher. Eu quero te encher com poder e autoridade. Você vai viver um tempo extraordinário. Você precisa entender uma coisa: conhecimento que se adquire não é unção. Decorar versículo não é unção. Chegar com uma exegese, com uma hermenêutica, isso não é unção. A unção você só consegue na intimidade com Deus. Certa vez havia um senhor muito idoso na igreja, e os irmãos chegaram até ele e perguntaram assim para esse senhor: qual que é a diferença daquele que tem unção e daquele que não tem? Aquele senhor olhou para o irmão e disse assim: é simples responder isso daí. Ele falou: e como que é? Ele falou: uns são e outros não são. Como assim? Uns são e outros não são. Quem tem unção aqui? Deixa eu ver. Agora vou mudar a pergunta: quem quer receber mais unção de Deus? Deixa eu ver. Aleluia. Avivamento não é um momento. Avivamento é para toda a vida. Como eu falei, a palavra viva, ela tem uma vogal alongada, um camis, que ela traz o aviva, que é para toda a vida. E a Bíblia diz que após ficarem cheios desse avivamento, o avivamento não ficou só no cenáculo. O avivamento não ficou só em 4 paredes. O avivamento ele passou para Samaria, ele foi para a Judéia e até os confins da terra e chegou até a igreja Shalom. Esse avivamento que Deus está trazendo para essa comunidade, que está trazendo para a tua vida, não é somente para 4 paredes, não. Esse avivamento vai lá na tua casa, vai atender teu vizinho, vai atingir a tua família, vai chegar no teu trabalho, vai atingir o teu patrão, vai atingir as pessoas dentro da prefeitura, onde você estiver. O avivamento do Senhor, ele vai ir até lá. Será que você pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Aleluia. Charles Spurgeon dizia: reavivamento é viver novamente, receber a vida que quase inspirou. Ele está dizendo: reavivar é receber uma vida que quase acabou. É recarregar a bateria. E é interessante que no momento da caminhada cristã chega um ponto que a gente tem vontade de desistir. Tem hora que você fala: Deus, parece que eu não estou sentindo mais nada. Tem hora que você até pergunta para Deus o que aconteceu, porque parece que Deus não fala mais. Tem hora que a vontade é ficar em casa, não é levantar para vir para o culto. Tem hora que a vontade é abandonar tudo mesmo. Não chega uma hora na vida que pode acontecer isso, irmão? Pode acontecer. Mas pastor, o que está acontecendo? Ei, isso é de carne, fica tranquilo. O Senhor quer te reavivar hoje. O Senhor trouxe essa palavra para pessoas aqui nessa noite, para te dizer: você vai receber um reavivamento neste momento. Neste culto, você vai ser reavivado de uma forma poderosa. Você vai sair daqui com aquele gás, dizendo: Pai, eu vou fazer a tua obra. Vai ser diferente, porque no passado cantava, hoje não canta mais. Porque no
passado ele orava, já não ora mais, buscava a Deus, já não busca mais, porque no passado passava a noite orando, ia fazer jejum, ia fazer oração, e hoje não ora mais. Deus trouxe aqui para dizer para mim, para você: eu vou te renovar nessa noite. Você vai voltar de novo a ser como era antes. Aleluia. No século XVIII, John Wesley, foram até ele e perguntaram para ele: por que as pessoas, elas vêm te assistir pregar? Por que as pessoas se interessam tanto com a sua ministração? E John Wesley olha para aqueles que perguntavam e disse para eles assim: as pessoas vêm me ver pregar porque eu me coloco em chamas, e eles querem ver eu pegando fogo. Aleluia. Deus está dizendo: eu quero que você nessa noite tome uma posição como John Wesley e fale: Senhor, eu quero me encher de fogo. Eu quero que as pessoas cheguem até mim e olhem e digam assim: eu quero pegar fogo como ele está pegando. Receba em nome de Jesus. 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 Autoridade do céu, fogo do Pai, fogo do trono de Deus, seja cheio do poder e autoridade. Se tem crente que está recebendo, levanta a mão para o céu e vai dando brado de glória a Deus, aleluia. Diga: Pai, eu estou recebendo. Pai, eu estou recebendo. Pai, eu estou recebendo. Receba! Você vai andar na rua, as pessoas vão parar e falar assim: eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele. Deus vai te encher de uma forma diferente. Aleluia. No século XIX, Charles Finney, um advogado ateu, ele sempre questionava os pregadores. Ele sempre questionava acerca do evangelho. Só que teve uma hora que Deus pegou Charles Finney. O avivamento chegou nele e acabou virando o maior avivalista da época. Deus vai pegar aquele que fugiu, viu, irmão? Tem muito Jonas fugindo do propósito. Deus está indo ao teu encontro. Ele vai te pegar. Aí você olha para a tua casa e fala assim: pai, eu não vejo salvação nesse homem. Olha para Charles Finney, ateu, questionador. Quando o evangelho, o avivamento chega, irmão, até questionador se converte, ele passa a ser avivalista. Eu estou profetizando que Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar teus filhos, Deus vai salvar teu esposo. Deus vai fazer uma transformação dentro do teu lar. Você vai ver um homem e uma mulher transformada, cheio do poder e autoridade do Espírito Santo. Uma salva de palmas para Jesus. É para Jesus. É interessante quando Charles Finney, ele pregava, as pessoas cheias de alegria levantavam a mão e falavam: eu quero aceitar Jesus. Aí Charles Finney falava assim: calma aí, primeiro você vai passar pelo discipulado, para não ver se é só emoção, aí depois você aceita. Foi ele que fundou aquele Quem Quer Aceitar Jesus como Salvador. Foi ele aqui, ó. E aí, passando o tempo, no século XX, lá em Los Angeles, na rua Azusa, do ano de 1906, Deus levanta um homem. Deus levanta esse homem chamado William Seymour. William Seymour estava num barracão, numa igreja que tinha o nome Apostólica da Fé. O apostólico é o fundamento. Ele leva o evangelho. E naquela igreja apostólica da fé, naquele barracão, Deus começa a usar o William Seymour. Ele não tinha teologia,
o homem não tinha tanto conhecimento, o homem tinha dificuldade no falar, mas quando ele abria a boca, o céu descia, Deus operava milagre e as pessoas eram cheias do Espírito Santo de Deus. Eu lembro de uma irmã na cidade de Boa Esperança que eu morava, irmã Nice, lembro dela. Essa irmã não sabia ler, não. Ela nunca foi numa escola. A vida dela, a infância, foi trabalhar na roça, pegando café, cortando cana. Ela nunca teve um estudo. E eu lembro que quando ela subia no altar para pregar, ela abria a Bíblia sem conhecer o que é o A, o que é o B, o que é o C, sem saber o alfabeto. Ela olhava para o versículo e começava a ler: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente olhava e falava assim: mas irmã Nice, você não sabe ler? Eu falava: não sei, mas quando eu abro a Bíblia, o Senhor me mostra as letras e começa a dizer ao meu coração, e eu começo a falar o que está escrito. Eu lembro que aquela irmã, ela não tinha um diploma de universidade, ela não tinha um seminário, ela não tinha um certificado teológico, mas quando ela abria a boca para falar, Deus curava, Deus libertava, Deus operava com milagre. Pessoas saíam de lá do culto dizendo: eu fui restaurado. Deus usava a vida dessa irmã de uma forma sobrenatural, e é assim que Deus quer te usar, é assim que Deus quer te usar. Não importa o teu conhecimento, abra a boca e eu encherei, diz o Senhor. É interessante que os repórteres iam lá na Rua Azusa, porque eles queriam saber que movimento que é esse, que negócio que é esse, que coisa que é essa que está acontecendo. E quando os repórteres entravam e começavam a olhar o culto, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus pegava até os repórteres. Tinha repórter chorando, se convertendo, aceitando Jesus. É assim que Deus faz. E nesse mesmo endereço, na Apostólica da Fé, chegam dois homens chamados Daniel Berg e Gunnar Vin. Quando eles chegam naquele local, eles começam a ver o movimento e recebem o batismo com o Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E sendo cheio, recebendo deste avivamento, ao ponto que o avivamento, como eu disse, ele não fica por momento, por local, ele avança. Eles saem daquela região e vão para um país chamado Brasil. Esse país que nós amamos e vivemos dele, amém? Eles chegam num estado chamado Pará, na cidade de Belém, Belém do Pará. E quando eles chegam lá, eles começam a pregar. Jesus não só salva, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus te enche com poder, Jesus cura. Aleluia. Levante a tua mão para o céu, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela tua igreja nessa noite para que viva esse avivamento. Avivamento não é um tempo de culto, avivamento é uma dedicação contínua. Avivamento não é só 2 horas de culto dentro de uma igreja. Avivamento é por um tempo, por uma data, por uma hora, por todo momento, Senhor, na casa, na família. Eu quero profetizar esse avivamento hoje. Começa a encher o teu povo com o Espírito Santo, com a autoridade do céu, que nós possamos viver e fluir nos dons ministeriais, que o Senhor possa usar essa igreja de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Só aqueles que creem, levanta a mão para adorar. Receba a autoridade de Deus.